fiscalização. 1.2.2 Principais intermediários financeiros, conceitos e atribuições. 1.2.3 Outros intermediários ou auxiliares financeiros, conceitos e atribuições. E 1.2.4 Sistemas e câmaras de liquidação e custódia. Vamos começar pelo item 1.2.1. Quem é que faz a regulação, autorregulação e fiscalização? Veremos os papéis do Conselho Monetário Nacional, do Banco Central, da CVM e, por fim, da Anbima. Começando pelo Conselho Monetário Nacional, o CMN. Então, gente, o CMN é a autoridade máxima do Sistema Financeiro Nacional. Ele é composto por 3 membros. É um órgão somente legislador, um órgão que não executa. Então, quem é que compõe esse conselho? Lembrando que um conselho ele pressupõe uma ideia de poucos membros. Nesse caso, 3 membros, 3 autoridades. O ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento, o presidente do Banco Central. Esses 3 formam o Conselho Monetário Nacional. Um órgão que só faz legislar, normatizar. É um órgão normativo, não executa. Ele manda e o Banco Central, no caso da parte bancária, e a CVM, na parte de valores mobiliários, são os órgãos executores. Então, lembrando que ele apenas normatiza, ele apenas legisla, ele não executa. Conselho Monetário Nacional, CMN, continuando aqui, principais atribuições. Regular a constituição e funcionamento das instituições financeiras, ou seja, o que uma instituição financeira precisa ter, por exemplo, para ser um banco. Estabelecer medidas de prevenção e correção de desequilíbrios econômicos. Essa atribuição aí cai com muita frequência na prova da CPA 10. Então lembre-se, uma das atribuições do CMN é a de estabelecer medidas de prevenção e correção de desequilíbrios econômicos. Entre essas medidas estão a meta de inflação. Quem define a meta de inflação é o CMN. Atualmente o núcleo da meta de inflação é de 4,5%, com espaço para mais ou menos 2%. Isso quer dizer então que a inflação máxima no Brasil, segundo determinação do CMN, é de 6,5%. Normalmente a economia tem se mantido dentro dessa meta de inflação. Algumas vezes o governo não consegue controlar a inflação e a inflação realmente ultrapassa esses 6,5%. Então, lembrando novamente, repetindo, o CMN é responsável por determinar a meta de inflação. Meta essa medida por um índice de preços, um índice de inflação do próprio governo. O próprio governo mede a inflação através do IBGE e o índice que serve de meta para a inflação, também uma questão muito batida na prova, é o IPCA. Por fim, dentro das atribuições do CMN está disciplinar todos os tipos de crédito. Então, recapitulando, regular a constituição e funcionamento de instituições financeiras, estabelecer medidas de prevenção e correção de desequilíbrios econômicos e disciplinar todos os tipos de crédito. Lembrando que é o CMN quem determina a meta de inflação. Meta essa medida através do IPCA. O principal órgão executor, apesar de na hierarquia estar lado a lado da CVM, é o Banco Central. Eu diria que é o braço direito. Tudo que está relacionado à atividade bancária, de empréstimo, em que o Conselho Monetário Nacional, o CMN, normatiza, é executado pelo Bacen. Entre as principais atribuições do Bacen, item do edital da prova da Anbima, estão autorizar o funcionamento e fiscalizar as instituições financeiras. Então, o CMN diz o que é que uma instituição, por exemplo, precisa ter para ser um banco,
uma associação de poupança e empréstimo, e quem fiscaliza e autoriza, enfim, executa aquela norma é o Banco Central. Na sequência, emitir moeda. Quem autoriza a emissão de moeda é o CMN, mas quem emite moeda é o Banco Central. Quem fabrica moeda é uma questão que cai muito em concurso de banco, é a Casa da Moeda. Então, o CMN autoriza, o Banco Central emite e a Casa da Moeda fabrica. Outra atribuição do Banco Central: controlar crédito e capitais estrangeiros. Todo dinheiro, todo recurso que entra no Brasil via empréstimo, via investimento direto ou indireto, passa pelo controle do Bacen. O Bacen executa ainda a política monetária, quantidade de moeda que vai circular na economia, e cambial. Nosso câmbio é um câmbio flutuante, é um câmbio que varia o tempo todo, ele não é determinado pelo governo. Porém, dependendo das ações do Banco Central, se está comprando ou vendendo dólar, por exemplo, a oferta e demanda de dólar e, consequentemente, o seu valor vai variar. Então, entre outras ações, o Banco Central ele registra o balanço de pagamentos do Brasil. Todo recurso que entra e sai do Brasil, obrigatoriamente é registrado no Bacen. Se o Banco Central é o braço direito do CMN, o braço esquerdo é a CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Tudo que está relacionado a valores imobiliários, bolsas, emissão de ações, é regulado, é fiscalizado pela CVM. Então, principais atribuições: promover medidas incentivadoras da canalização de poupança ao mercado de capitais. O mercado de capitais é tido como um mercado mais fluido do que o bancário. O financiamento através de banco é chamado de financiamento indireto. Por quê? A empresa solicita recursos ao banco, que por sua vez capta de um agente superavitário. Quando uma empresa recorre ao mercado de capitais para se capitalizar, na verdade ela está se capitalizando diretamente através dos investidores. Ela emite um título, uma ação, uma debênture, e o investidor compra sem precisar da intermediação do banco, tornando o recurso mais barato para a empresa e o retorno maior para o investidor. Ou seja, não existe aquele spread bancário. Segunda atribuição da CVM: estimular o funcionamento das bolsas. Então, incentivar a poupança no mercado de capitais, fazer com que os investidores invistam em ações, em títulos, né? Fazer as bolsas funcionarem bem. É quase que uma ação anti-banco que a CVM promove. Proteger os investidores. Se o mercado ele é um mercado arisco, um mercado em que os investidores não têm confiança nos agentes, obviamente que o volume investido vai diminuir. Então, a proteção aos investidores, a busca da transparência e igualdade entre os investidores é uma das funções da CVM, justamente para promover essa canalização da poupança. Então, a CVM regula e fiscaliza os valores mobiliários, entre eles ações, debêntures e cotas de fundos. Os fundos são fiscalizados pela CVM, questão clássica também aí da prova da Ambima CPA 10. Por fim, a Ambima. O que é a Ambima? A Ambima é a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais. Esse Ambima, esse MA no final vinha de mercado aberto, mas o nome foi mudando ao longo do tempo, e esse nome que eu acabei de apresentar, Ambima, a sigla já não se refere ao nome da instituição. E o que é a Ambima? É um agente regulador privado, ou seja, complementa as normas da CVM, do Banco Central, e tem uma série de instituições associadas. Essa associação dos bancos, corretoras, a Ambima, é voluntária, ou seja, ninguém
é obrigado a se associar à Anbima, mas uma vez que a instituição se associou à Anbima, ela terá que cumprir essas regras. Onde é que estão as regras da Anbima? Em seus códigos. É bom lembrar que as instituições privadas não podem substituir a legislação, as leis, os acordos feitos por instituições públicas. Elas podem, é o caso da Anbima, apenas complementar. Então, a Anbima não substitui leis e normas, ela apenas complementa, torna mais rigorosa a atuação das instituições. Os códigos da Anbima apenas complementam a legislação em vigor, não substituem, repito. Quais são os códigos que a Anbima tem? A Anbima atualmente trabalha com 7 códigos. O Código da Anbima de Regulação e Melhores Práticas para Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários, ou seja, quando uma empresa vai comprar, recomprar ações, ou o mais comum, vender ações, vender cotas de fundo, vender debêntures. Tem um código que regula a parte de fundos, que é, sem dúvida, o código mais importante para a CPA 10, a gente vai ver bastante aí a legislação desse código aqui no curso. Tem um código sobre serviços qualificados ao mercado de capitais, um código sobre o programa de certificação continuada, que é esse programa que envolve a CPA 10, a CPA 20, quem precisa ter, quanto tempo vale a prova e assim por diante. Um código sobre Private Bank no mercado doméstico. O Private Bank, para quem não sabe, é um segmento das instituições bancárias que atende grandes investidores, investidores que têm mais do que 3 milhões, 5, alguns bancos encarteram como Private Bank clientes que tenham 20 milhões. Então esse nome Private vem de privado, é um gerente para cada Private Bank. Então realmente o investidor tem que ter bala na agulha, tem que ter recurso para justificar a alocação de apenas um gerente para a sua carteira. Tem um código sobre o novo mercado de renda fixa, que foi incluído recentemente, agora em 2013, na prova da Anbima CPA 10, e um código para a regulação e melhores práticas de mercado aberto, também com inclusão recente aí no programa da Anbima. Por fim, gente, ainda tem falei que eram 7 códigos, mas são 8. Tem o de gestão de patrimônio financeiro no mercado doméstico, também incluído agora em 2013. Então, o novo mercado de renda fixa, o mercado aberto e gestão de patrimônio financeiro no mercado doméstico, esses 3 últimos códigos foram incluídos no edital 2013. Ok? Então, essas são as instituições de regulação. CMN, Autoridade Máxima do Mercado Financeiro, Banco Central, braço executor da parte bancária, empréstimos e etc. CVM na parte de investimentos e valores imobiliários, regula a parte de bolsa, corretora, até os fundos. E Anbima, que é um agente regulador privado, que atualmente possui 8 códigos que complementam a legislação pública.